Evidências do Amor Genuíno. Um estudo de 15 partes, oferecida pela Igreja Gerados pela Graça e Life by Grace Church. Vamos discorrer em 1 Coríntios capítulo 13 sobre como crescer na graça e no conhecimento do amor de Deus, expressar este amor cada vez mais e impactar este mundo com a glória do Evangelho, com a beleza e o ornamento de doutrina que é o grande amor de Deus na nossa vida. Estude conosco e cresça também neste ponto tão importante, a frutificação no amor, em nome de Jesus Cristo. Evidências de um Amor Genuíno, parte 15. Continuamos hoje o estudo em 1 Coríntios, capítulo 13. Estamos concluindo essa série. Quero agradecer a Deus e também a você que esteve estudando junto conosco, crescendo na graça e no conhecimento dentro desse tema tão importante, que é o amor de Deus, frutificando em nossas vidas e através de nós, revelando às pessoas o Senhor Jesus Cristo. Hoje, a parte 15 diz: o amor jamais acaba, ou o amor não falha. Amados, o plano de Deus, ao olhar a raça humana caída, e vai até Adão e Eva, lhes faz promessas. Sabe, Deus não foi pego de surpresa, não tinha um segundo plano. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus sabia que Adão e Eva iria cair e já havia providenciado o livramento, o escape, a salvação através da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Este amor tão grande, na plenitude dos tempos, enviou o Senhor Jesus. Antes disso, levantou uma nação, os patriarcas, profetas, e ali, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar, no templo, para oferecer sangue de animais que cobriam temporariamente o pecado, sendo memorial diante de Deus, que eles reconheciam que tinham falhado e que precisavam da misericórdia de Deus e de um Salvador. Esse ato de fé fazia com que não aquele sangue os salvasse, os perdoasse, mas sim Jesus morreu por todos aqueles que no Antigo Testamento creram em Deus e faziam esse sacrifício em obediência, sabendo que reconheciam os seus pecados. E o sangue de Jesus vale para todos aqueles que nasceram depois da morte e ressurreição de Cristo. O plano de Deus em Cristo, logo após a sua ascensão, ele diz: vocês não ficarão órfãos, mas eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que vai estar sempre com vocês. Hoje ele está com vocês, mas ele estará em vocês. E agora estamos numa dispensação da graça, chamado Cristo em nós, esperança da glória. Uma revelação de um mistério, aonde pela presença do Espírito Santo temos um amor que não falha, um projeto que deu certo e que não tem ponto fraco. Porque, como diz aqui, olha, em Romanos 8,3, que porquanto lhe fora impossível a lei, que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Aí diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a lei é boa, é perfeita, agradável, mas o homem caído em Adão, ele era fraco. Então o elo fraco era que o homem não conseguia cumprir a lei e por isso morria. E para não morrer, precisaria da misericórdia de Deus, oferecia uma vez por ano sacrifício de animais, mas isso era muito precário. Jesus pôs fim a esse sacrifício, dando ele mesmo o seu sangue puro, perfeito, não para cobrir pecados, mas para retirar todo o pecado, apagar completamente, nos purificar totalmente. Olha só, amados. Então o que era impossível o homem, desde Adão, o homem falhava. Vem Jesus agora e não tem elo fraco, porque Deus Pai
através de Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, cumpre aquilo que o homem não conseguia cumprir. Uma vida inteira sem pecado, derrama o seu sangue, porque o salário do pecado é a morte. Ele morreu não pelos seus pecados, pois não tinha pecados, morreu pelos nossos pecados. E colocou em nós espírito de fé para crermos nisso e recebermos. Então não tem elo fraco. Deus Pai em Cristo no Espírito Santo projetou e executou algo para a salvação que acontece, como diz Hebreus 7,25, Deus pode salvar a todos que se achegam a Deus confiando em Cristo. Os nossos eventuais pecados, porque quando o Espírito Santo entra em mim e você, não temos mais prazer no pecado, recebemos uma nova natureza, como diz Romanos 7,22, que começa a gemer agora não pelo pecado, como quando estávamos em Adão, nosso velho homem, mas agora a nossa nova natureza, ela ama a Deus. Gálatas 4,6 diz: quando o Espírito entra em mim e você, coloca um gemido, Abba, Pai. Esse mesmo gemido que Adão e Eva perderam quando morreram espiritualmente. O interesse por Deus, o avivamento de interesse pela palavra, por estar com pessoas cheias do Espírito Santo, estar motivado para se encher do Espírito Santo. Isso que Adão e Eva perderam e nós recebemos pela sua presença. Mas porque muito tempo andamos na carne ou por falta de conhecimento, ainda pecamos. É claro que pecamos cada vez menos e não temos prazer no pecado. Não brincamos com o pecado, não escondemos o pecado, não premeditamos o pecado, nós pecamos. E aí vem o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, que isola então a carne, a indignidade da carne, o pecado, o mundo, o diabo, e não tem legalidade. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, agora andando no Espírito. E esse processo então é infalível, porque o sangue lida com a nossa carne, com a nossa indignidade, com os nossos erros, falhas e imperfeições, pois estamos crescendo gradativamente e no desempenho somos ainda bem falhos. Então o sangue de Jesus lida com a desobediência da carne, mas o Espírito Santo ele age agora para que nós consigamos obedecer, porque nos deu uma nova natureza, um novo coração. E esse processo então vai assim: aquilo que no início nós pedíamos perdão e recebíamos purificação pelo sangue, com o passar do tempo nós vamos obedecendo e renunciando àquilo, de forma que nós vamos crescendo no andar do Espírito e diminuindo espaços, vai restringindo espaço para a carne. Então o sangue ainda é necessário, pois nós vamos falhando, claro, mas estamos falhando cada vez menos e o Espírito Santo está ganhando cada vez mais espaço em nossa mente, nossas emoções, nossas palavras, atitudes, escolhas. E esse crescimento em santificação, que é um presente também, é uma operação do próprio Espírito Santo. É uma operação que ele começa e termina, é graça sobre graça. E nós entramos com fé após fé, de fé em fé. E a própria fé é dom de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como você está fazendo aqui agora, diz Romanos 10:17. Essa fé que vai nos ensinando a ter uma nova linguagem, novas escolhas e atitudes. E vai nos aprofundando o nosso relacionamento com o Pai, com a palavra, com o povo de Deus. Veja então a complexidade do pecado na raça humana. Precisou envolver o Pai, o amor do Pai, que você vê em todo o Antigo Testamento a dispensação do Pai, ali preparando um povo, uma nação, para que de Abraão viesse Davi e Davi viesse o Senhor Jesus Cristo. Depois vem a dispensação do Filho, que nascendo de Maria, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Aleluia! Então Jesus esteve aqui e morreu, ressuscitou, sentou à direita de Deus Pai, e agora a dispensação da graça a qual estamos, onde o Espírito Santo levanta uma igreja para comunicar as boas notícias de que através de Cristo há perdão, salvação, através de Cristo Deus pode te curar, te libertar, te prosperar, te santificar. Você é agora uma nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17, você nasceu de Deus, agora você é família de Deus, tem uma nova natureza, e por causa dessa nova natureza você já escapou das contaminações deste mundo. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, diz que nós recebemos uma nova natureza, a natureza de Deus. Então nós somos filhos de Deus, temos DNA de Deus, um coração novo, Deus diz na antiga aliança, lá em Ezequiel 36:26, ali eu vou colocar um novo coração, vou tirar esse coração de pedra
desde Adão, e vou dar um coração de carne que percebe, que me adora e que quer fazer a minha vontade, tem prazer na lei do Senhor. Então esse novo coração, essa nova natureza, esse novo espírito, diz ali em 2 Pedro, ele nos livra da lei do pecado e da morte, essa lei do espírito de vida, porque nos ajuda e nos ensina a dizer não às tentações que antes nós cedíamos. Antes nós éramos fracos na carne, nós éramos escravos, nós éramos arrastados por paixões infames. Mas agora, pela nova natureza, nós temos condição, nós somos mais fortes que a tentação em Cristo, pela nova natureza, a qual nós podemos agora dizer não ao pecado. Lá em 1 Pedro capítulo 4, do 1 em diante, se aquele que sofreu na carne parou de pecar. O sofrimento, então, é a capacidade de dizer não ao pecado. Isso causa sofrimento, porque durante muito tempo estávamos acostumados e viciados no pecado. Mas agora esse sofrimento agrada a Deus, dá bom testemunho, ele tem galardão no céu. Tem galardão para aqueles que renunciam à carne e estão procurando pela graça a glória de Deus, perceber e revelar a glória de Deus. Vemos então que o amor não falha. O projeto de Deus envolveu o próprio Deus, e Deus é infalível, ele é onipotente, ele é perfeito. Então a carne isolada, coberta com o sangue de Jesus, toda a indignidade, todo o pecado perdoado, e o Espírito Santo nos ajudando a avançar agora no nosso espírito, nossa nova natureza, a querer efetuar novas obras para a glória do Senhor. Temos então aquele zambujeiro que era um espinho, era uma natureza. Quando foi enxertado na oliveira, ele não apenas começou a dar bons frutos, mas Deus mudou a natureza daquele ramo. Quando a seiva passou, mudou a natureza daquele ramo, ele parou de dar espinhos. Então, a graça, ela restringe a nossa carne para nós, nos ajuda a renunciar à carne, o pecado, o mundo, nos ensina, a graça nos ensina a renunciar às paixões, à imundícia, aos ídolos. A graça nos ensina a lidar com a carne, discernir que não somos nós, porque nós somos uma nova natureza, a carne é apenas algo para ser renunciado, logo teremos um corpo glorificado, lá no céu não haverá tentação, aqui nós temos poder para não cair em tentação. E 1 Coríntios 10:13 diz que nunca haverá tentação maior do que o Senhor em nós, a graça de Deus em nós. Estamos debaixo de uma graça que nos nutre e capacita, não debaixo da lei que cobra comportamento e diz faça ou você vai para o inferno. Estamos debaixo de uma graça que diz assim: confessa e eu te perdoo, peça minha ajuda e eu te ajudo a produzir esse desempenho para você. Então isto é a operação da graça em nós e através de nós, nos ajudando a cumprir a palavra de Deus de uma maneira tremenda, uma justiça muito superior ao Antigo Testamento, porque é o próprio desempenho do Senhor. Não tem como falhar o Evangelho da Graça, porque ele está todo apoiado nessa rocha do que ele é, do que ele sabe, do que ele tem, do que ele pode. Ou seja, Deus depende somente dele mesmo para nos salvar, porque ele, ao conquistar o nosso coração e gerar em nós a fé, ele está nos mantendo, nos atraindo. Ele colocou aquela chama na sarça, que aquela chama não apagava, mantia aquela chama. Então Deus tem nos mantido motivados, Deus tem nos ajudado a crescer na graça e no conhecimento. O Evangelho da Graça é tão perfeito porque ele nos deu pagamento duplo pelo nosso pecado, como diz em Isaías 40. Ele oferece perdão pelo sangue de Jesus e ele oferece poder para ir saindo do pecado, do amor ao pecado, do vício do pecado, para uma vida de obediência no Espírito. Então nós ganhamos o perdão, a cobertura com o sangue, ela perdoa os nossos pecados de maneira que nós não perdemos a salvação, e o Espírito produz em nós um desempenho santificado cada vez mais, não pelo esforço, mas através da fé nós vamos ganhando isso, e nós vamos sendo transformados de glória em glória, de fé em fé. Esta operação da graça, estando no comando da nossa vida, sim, a operação da graça, ela é infalível, ela pode gerar salvos, porque ela é perfeita. Está envolvido o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estando ele no comando, gera em nós algo chamado santificação pela graça.
É algo que nós recebemos como presente. É algo que não tem como falhar. Por quê? Porque o sangue está ali para perdoar 70 vezes 7. Não que vamos brincar com o pecado, teimar no pecado. Quando nós recebemos uma nova natureza, nós não queremos mais pecar. Mas como nós estamos gradativamente crescendo em santificação, volta e meia a gente peca. Então a gente não faz provisão para o pecado. Lá em 1 João 2,1 diz: isso escrevo para que não pequem, mas se pecardes, não diz quando pecardes. Romanos 13,14 diz: não façam provisão para o pecado na carne. Não é? Então, quando pecar, você tem um advogado. O homem que nasceu de Deus, ele não tem prazer no pecado, nem peca premeditadamente. Ele peca porque ele está crescendo, então volta e meia ele se distrai, vai segundo a carne, ou não conhece algo ainda das Escrituras, mas com o tempo ele vai se estabilizando. E um dia, diz lá em 1 João 3,2, nós veremos o Senhor face a face e seremos 100% igual a Ele no desempenho. Hoje já somos no Espírito. 2 Coríntios 5,17 diz que tudo se fez novo, somos agora uma nova criatura. Então temos essa condição de vencer o pecado, seja através da confissão e do arrependimento, que é a escritura genuína, a palavra genuína, né? A pregação verdadeira que Paulo, Pedro e João pregavam, expunha claramente, culto após culto, o que é pecado a ser confessado, renunciado. Então a palavra genuína é como um espelho que está sempre mostrando a sujeira da carne, o que deve ser renunciado. Então a graça funciona com o sangue que purifica e o Espírito Santo que vai nos levando gradativamente para fora desse desempenho atual, para um desempenho de mais obediência pela fé. Essa obediência que nós ganhamos, que é o fruto da fidelidade. Então, o Novo Testamento mostra um amor que não falha. Deus não falhou, não ficou olhando lá no céu dizendo o que eu faço agora, mas Deus viu que podia enviar Jesus, o seu sangue realmente nos salva, e depois enviou o Espírito Santo com poder para que, além de salvos, nós possamos viver uma vida de obediência espiritual através dessa nova natureza, glorificar ao Senhor. Não apenas salvos, mas obedientes, santificados. Isto não por culpa, né? Os crentes da Galácia lá, capítulo 3, estavam tentando se santificar pela culpa, pelo esforço, tentando mudar-se a si mesmo. Então eles liam a palavra e começavam a se culpar e se esforçar e dizer: eu tenho o que. Não, Paulo diz: isso aí está enganado. Na verdade, assim como a salvação é um presente, a santificação também é um presente, é um testamento, né? Então isso é uma herança, aonde recebemos pela fé, que é a dependência de pedir, receber, crer que recebeu e falar como quem recebeu. Essa é a fé do Novo Testamento, diz em Romanos 10, 9 e 10, e também você pode ler a partir do versículo 8, a palavra em nossa boca e nosso coração, isto é, a manifestação da fé do Novo Testamento. Nós vemos em Marcos 11, 23 e 24, que Jesus disse: se você crer no seu coração e você disser com a sua boca, será como você diz. A fé do Novo Testamento, quando veio a tempestade no mar e os discípulos acordaram o Senhor Jesus, eles assustados e amedrontados, eles: Senhor, o Senhor não se importa que nós vamos afundar? Então Jesus se levanta, faz o mar se calar e os ventos se aquietar e diz para eles: vocês não têm fé? Ele estava mostrando que a fé do Novo Testamento é a capacidade de devolver ao homem o que Adão e Eva perderam. Não é algo religioso, humano, manufaturado, apenas informação. Não, é virtude. É espírito vivificante. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis 1:28, fez a sua imagem e semelhança e deu a ele domínio. Mas esse domínio, infelizmente, pela desobediência de Adão e Eva, foi passado ao inimigo. Tanto que lá em Lucas 4, ele diz: todos os reinos me foram entregues. Mas Jesus retoma toda essa autoridade. Lá em Mateus 28:16 diz: toda autoridade me foi concedida. Então, pela obediência dele na cruz, ele recebeu do Pai o nome sobre todo o nome, a autoridade. E essa autoridade ele derrama sobre a igreja. Nós podemos ver em Atos 1:8, ele diz: eu vou para o Pai, mas eu vou derramar o poder de Deus. Em Atos 2, esse poder desce sobre a igreja e permanece até os dias de hoje. Meus amados irmãos, o Espírito Santo está derramado. Aleluia! E nós podemos agora ser cheios do Espírito Santo, viver agora na dependência dessa graça, não na base de tentar, como os crentes da Galácia estavam tentando, mas sim receber,
crer que recebeu e falar como quem recebeu. Então Jesus estava ensinando eles a fé do Novo Testamento agora, não é vocês dizerem Jesus, Jesus. Ele disse, naquele dia nada vocês me perguntarão, mas vocês falarão ao Pai em meu nome e será concedido. Nessa nova dispensação, nós oramos ao Pai, em nome de Jesus, na unção e direção do Espírito Santo, na fé do Filho de Deus. E nós vemos que isto libera o mover confirmador do Espírito Santo, como está lá em Marcos 16:20, que o Espírito Santo é confirmando os atos dos apóstolos com sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Glória a Deus! O que nós estamos vendo que nessa nova aliança, o amor não falha, porque está envolvido o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação e a comunhão do Espírito Santo. Isso que nós falamos na bênção apostólica, e que está lá em 2 Coríntios 13:13. O grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a unção, a presença consoladora, a vida do Senhor em nós. Somos salvos pela sua vida, diz Romanos 5:10. Aqui nós temos então a perfeição trabalhando em nosso favor para nos salvar. Não tem como falhar. Porque a graça do Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, nos perdoa e nos purifica de todo pecado. A presença do Espírito Santo nos ajuda e cria em nós uma nova natureza. Quando ele entra em nós, ele muda a nossa natureza. Ele é tão santo que ele entra no pecador e transforma o pecador no santo em um segundo. Tira aquele pecador da lama do pecado e o faz assentar nas regiões celestes, como diz Efésios 2:6. A presença do Senhor é tão santa que ela entra no pecador e naquele momento aquele pecador deixa de existir e uma nova criatura santa é criada em Cristo Jesus. Essa presença que muda a nossa natureza faz com que nós não tenhamos mais prazer no pecado. Talvez por hábito, por estar acostumado ao pecado, não é logo que recebe a nova natureza que o homem para de pecar, mas ele já começa a desejar e a sentir tristeza e a se arrepender e a confessar e a lutar contra. E com o tempo ele vai aprendendo que tem o Espírito Santo para ajudá-lo nesta tarefa, nesse processo agora de cada vez menos andar na carne e cada vez mais dar lugar ao Espírito. Essa nova vida que nós ganhamos, essa vida abundante, boa, perfeita e agradável, ela vai sendo descortinada através das Escrituras pelo Espírito Santo, através de pessoas cheias do Espírito Santo. Se você ler lá em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 9 em diante, diz que o Espírito Santo está aqui para descortinar e revelar aquilo que temos recebido, essa vida, as características dessa nova vida, que nós recebemos gratuitamente em Cristo. Ele, como intérprete, vai abrindo os nossos olhos, ouvidos espirituais, vai fortalecendo o nosso coração, para que nós possamos agora crer e manifestar o reino de Deus, a manifestar a grandeza de Deus, fazer as mesmas obras e fazer maiores. Vemos que no Novo Testamento o Senhor opera em nós e através de nós. Vemos que o seu fluir, o seu rio sarador, que desce debaixo do seu trono, Ezequiel 47, diz que por onde quer que essas águas passarem, tudo viverá. E essa água passa e flui do nosso ventre, do nosso coração, e do nosso coração para os nossos lábios. A palavra, o Espírito, isto é, palavras de vida, o poder da vida. A boca do sábio é remédio, é medicina, porque as palavras são palavras de Deus, ungidas por Deus no nosso coração. Então há a palavra de Deus que entra pelos nossos ouvidos, apenas como informação. Nós oramos e ela cai em nosso coração como unção. Ela entra nos ouvidos como informação. Se nós misturarmos essa palavra, Hebreus 4:2, com fé, nós nos humilhamos diante do Senhor. Então aquilo que nós ouvimos como informação cai no coração como unção, como fogo, como virtude. E então, quando cai no nosso coração como fogo, como virtude, esse rio de fogo, esse rio sarador, aleluia, ele sai junto com as nossas palavras. As palavras saem energizadas como espírito vivificante. Quando nós falamos, algo acontece. Quando Ezequiel falou, os ossos se juntaram. Nós vemos então que, à medida que a água vai enchendo o nosso coração. Diz que a boca fala, o coração transborda, Mateus 12:34. Então no começo são apenas gotinhas de água descendo no coração. A pessoa vai meditando na palavra, diz o Salmo 1. Você tem prazer em meditar?
Então tudo que você fizer prosperará. Você vai meditando na palavra, e o coração vai se enchendo dessa água. E o coração vai enchendo dessa água, vai enchendo dessa água, vai enchendo dessa água. Chega uma hora, irmãos, que transborda. Sabe o que acontece? É como as turbinas de uma hidrelétrica. Quando tem muita água, e a água passa com força pelas turbinas, isso produz eletricidade. Isso produz energia. Então a água da palavra, à medida que ela vai enchendo o nosso coração, as turbinas do nosso coração, ela flui através dos nossos lábios, ela produz eletricidade celestial. Ela produz cura, sinais, prodígios e maravilhas, produz virtude, energia celestial. E é muita água para chegar a passar pelas turbinas. Se for apenas umas gotinhas, se for apenas meditação um pouquinho, vai ter que o processo continuar. Diz a palavra de Deus em Colossenses: habite em vocês ricamente, abundantemente a palavra de Deus. Então a palavra ela entra, depois o Espírito Santo energiza, nos faz lembrar dessa palavra. Porque a palavra ela é viva, mas muitas vezes para o homem é apenas informação. Então Deus pega aquela informação, energiza, transforma ela em revelação. E aí a pessoa ela tem não apenas letra, mas ela tem a presença da palavra. Jesus é a palavra. Então ela não vai ver apenas tinta preta no papel branco, ela vai ver o próprio Senhor Jesus Cristo e o que ele fez na cruz do Calvário e venceu por nós. Quando vemos que o amor não falha, vemos que o próprio Deus é este amor em nós. É o amor, é a presença do Senhor em nós, através de nós. É a graça nos levando para a dimensão da glória. É o Senhor se revelando a nós, nos iluminando e fazendo como nós sejamos luz do mundo. Mas Ele é a fonte, nós somos apenas canal. O amor cristão é o reflexo do amor de Deus no cristão. O Senhor diz lá em João 13:35, nisto o mundo saberá que vocês são realmente meus discípulos, por este amor ativo, uns para com os outros, por essa demonstração de amor, que tudo perdoa, que tudo suporta, que não desiste do pecador, que se coloca em favor dele, que intercede e luta pela alma dele para ele não ir para o inferno, que realmente está a favor daqueles que estão contra você, não concorda com os erros dele, pecado deles, mas os ama. E ama a alma deles. Este amor perseverante que perdoa 70 vezes 7. É um amor milagroso que nós não produzimos, mas recebemos cada vez mais. E aquele que está dando fruto, o Pai poda para dar mais fruto ainda. Vemos, meus amados irmãos, que este amor que não falha é a vitória do Espírito Santo sobre a nossa carne. É realmente os resíduos de Adão perdendo espaço para Cristo em nossa vida, Cristo em nós, esperança da glória. Eu realmente espero que essa série de estudos em 1 Coríntios 13 não seja apenas informação na sua vida, mas transformação. Que essa virtude que está vindo junto com essa palavra possa produzir em você um impacto, que possa fazer com que você realmente consiga cada vez mais esse desempenho, não de forma cobrando, se culpando, mas recebendo e se tornando pela fé, sendo transformado de glória em glória. Eu quero que você compartilhe essa palavra com mais pessoas e que ouça mais vezes. São 15 partes. Isto são 7 horas e meia de estudos. Não, 7 horas e meia de estudos. É bastante, né, meus amados? Mas eu creio que você pode ouvir novamente e novamente depois de algum tempo. E cada vez que você ouve, não apenas essa palavra, mas a unção que está nessa palavra, vai sarar o seu corpo, as suas finanças, a sua família, o seu ministério. Tudo que você fizer prosperará, porque a unção aqui nesse estudo é a presença do Senhor. Nós somos apenas vasos de barro, essa palavra é dele. Nós não temos nenhum mérito nisto, não tem nada a ver conosco. Sabemos que isso é algo realmente do Senhor, não vem da nossa cabeça, mas vem do coração do Senhor. Por isso há unção nisto, e nós queremos realmente compartilhar isto, esse maná celestial que você pegou a mais, que sobrou 7 cestos, 12 cestos cheios, você passa a compartilhar com o faminto, com o sedento, porque há muitas pessoas que querem saber mais do amor de Deus. Então você passa o link do YouTube ou o áudio. Você pode passar o áudio do Drive e o link, né? E dizer para eles, olha, escute essa mensagem, preste atenção. E eles vão dizer, olha, enquanto eu ouvia essa mensagem,
o meu corpo sarou. Enquanto eu ouvia essa mensagem, portas financeiras se abriram. Enquanto eu ouvia essa mensagem, houve transformação no meu lar, na minha empresa, na minha mente, no meu coração. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é criativa, ela produz algo enquanto nós ouvimos. Aquela mulher tocou na hora do vestido de Jesus e foi curada, saiu virtude. Essa palavra, ela libera virtude, ela está agindo em todas as áreas de sua vida. Como Jesus disse: Marta, você está tão afadigada, não para ouvir a palavra. Mas Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Enquanto Maria estava ali, Deus estava trabalhando em Maria, como o oleiro faz com barro. E Deus acrescenta coisas quando paramos na presença do Senhor, amados. Os loucos não pararão na presença do Senhor, não tem tempo para o Senhor. Estão tão corridos que não se alimentam espiritualmente, por isso estão fracos. Mas os que esperam na presença do Senhor renovarão suas forças, subirão como águias de asa. Águias subirão e terão forças renovadas, né, amados? O que eu quero dizer para você é que quando você está ouvindo essa palavra, Deus está enviando anjos, Deus está trabalhando por você. A Bíblia diz em Isaías 64:4 que nunca se viu um Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Enquanto você medita na palavra de Deus, Deus trabalha em todas as áreas de sua vida para você de presente. E Deus faz em 1 segundo aquilo que não fazemos em 100 anos de preocupação. Que Deus te abençoe. Um grande abraço em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra da Gerados pela Graça e Life by Grace.